A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui o presbítero de Carlos, mais uma vez, para comentar agora a lição de número 10. Nós vamos estar falando sobre o ministério de mestre e o de doutor. Nós temos decorrido ao longo desse trimestre já sobre diversos dons ministeriais e espirituais que Deus deu para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos ver mais uma vertente dessas, vamos dizer assim, dessas dádivas, desses privilégios, dessas ferramentas que Deus tem deixado para a igreja para ajudar ao pastor da igreja na edificação do corpo de Cristo. Praticamente o pastor alimenta e o pastor conduz o rebanho, mas ele tem diversos auxiliares que foram deixados por Cristo para ajudá-lo nessa árdua tarefa de pastorear uma igreja do Senhor. Então nós vamos ler aqui o nosso texto áureo, diz assim: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Está lá em Romanos capítulo 12, o versículo 6 e o 7. A verdade prática diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe estaria assim: Mateus capítulo 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, então que haja dedicação. E por último, Tiago 3, e o versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Parece até que há uma discrepância na afirmação da lição de hoje, Enquanto a Bíblia diz assim, que Deus deixou alguns para doutores e mestres, aí vem Tiago e fala: meus irmãos, não sejam mestres, porque receberemos o mais duro juízo. Mas vamos lá, que o Espírito Santo nos dê graça para levar o entendimento aos irmãos contra isso, que parece uma contradição, mas os irmãos vão ver que não é. Tá certo? Nós temos algum objetivo com os irmãos aqui, que é apresentar Jesus como um mestre por excelência. É o nosso espelho, Jesus, o mestre por excelência. Depois, falar com os irmãos a respeito da ordem que Jesus deu para que os discípulos fossem por todo o mundo e pregassem o seu evangelho. E por último, apontar a importância do ministério do ensinador, na igreja local. Então esses são os nossos objetivos com os irmãos aqui. Na nossa introdução diz assim: o ministério da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Culturas, teologias, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram o quanto ele deve se esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável, que exige muito de quem desempenha este ministério. Pois bem, meus irmãos, a gente vê então, como eu havia falado logo na introdução, que Deus deixou diversos ajudadores para o pastor. O pastor é que sabe aonde e como ele deve conduzir as ovelhas. Só que o pastor não pode tudo sozinho. Humanamente, é muito difícil para um pastor tocar uma igreja sozinho, conduzir uma igreja sozinho, no plano fisicamente falando. É claro que o Espírito Santo está ali, que os anjos do Senhor, o próprio Jesus está com o pastor.
ali enquanto ele está ali, né, conduzindo aquelas ovelhas. Mas Deus deixou também os profetas, Deus deixou os doutores, Deus deixou os mestres, Deus deixou os evangelistas. Acha que o pastor, e pastores, né? Acha que o pastor poderia ter todas essas funções? Não poderia. Essas funções Jesus deixou para que ele pudesse usar os seus vasos na igreja, para que diversos homens fossem colocados à disposição para ajudar o pastor da igreja a conduzir esse rebanho. Pois bem, então na igreja do Senhor tem que haver profetas, tem que haver pastores, tem que haver doutores, tem que haver evangelista, tem que haver mestres e outras funções. Como eu estava dizendo, né, o pastor não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa visitar um crente aqui, uma família ali, fazer uma oração por enfermo, ver qual ovelha que está doente, e enquanto isso, outros ajudadores que Deus deixou o ajudam a conduzir o seu ministério. Mas aqui, meus irmãos, eu percebo muito, né, esse fato acontecer nas igrejas nas quais eu frequento, nas igrejas pelas quais eu passo, ou converso com irmãos, né, que existem nas igrejas diversos obreiros, diversos irmãos que têm os dons de ensinar, os dons de exortar, os dons de pregar a palavra e de outros diversos dons na igreja, ministros do evangelho, mas que esses homens de Deus passam a não ter oportunidades na igreja, porque existe ciúmes em cima do púlpito. Como eu disse, falta-nos ensinamentos a respeito disso, e por parte de muitos daqueles que dirigem a obra de Deus, falta humildade em saber que Jesus deixou outras pessoas ali para ajudá-lo, para que a cruz fosse um pouco menos pesada, que a obra fosse um pouco menos pesada. Mas aí não pode, né? Porque em tese seria na cabeça de muitos, o pastor é o cara, o pastor é o único que sabe na igreja, é o único que pode ensinar, é o único que pode exortar, é o único que pode levar uma palavra de sabedoria, mas é como eu disse, o pastor não sabe tudo. E uma das funções dos mestres aqui na Bíblia Sagrada, o que é? É a palavra. É a palavra. É aquele ensinamento sistemático, profundo, estudado com conhecimento, se possível, teológico, mas principalmente sob a direção e sobre a unção do Espírito Santo. Mas o que vemos em muitos dos nossos púlpitos é o ciúme, o medo de perder a posição, o medo da luz daquele que tem o dom de ensinar a palavra brilhar mais do que aquele que está ali na frente do trabalho. Então o que é mais fácil? E isso não é só em relação à direção da igreja ou ao ministério, mas também no ministério do canto, no ministério da execução de instrumentos, né? No ministério da evangelização, alguém tem que aparecer. Está faltando muito no meio da igreja de hoje aquela fala de João Batista, quando diz, se referindo a Jesus, que ele cresça e que eu diminua. A gente percebe, né, que esse tipo de humildade está faltando muito na igreja do Senhor, e muitos homens e mulheres que podem ser usados na obra de Deus não estão sendo usados porque aquele que tem o poder de dar a oportunidade tem medo de perder o seu pedestal, como se fosse o homem que tivesse colocado ele ali. Se foi Deus verdadeiramente que o colocou ali, ele teria humildade suficiente para saber que ele não consegue conduzir a igreja de Cristo sozinho e que ele precisa de ajuda. Senão Jesus não tinha deixado esses homens, não tinha deixado esses dons para que eles se manifestassem na igreja. De que adianta um irmão ou irmã ter o dom da sabedoria na igreja, se ele se o dirigente da igreja não não permitir que esse irmão seja usado nessa obra? Mas um dia Deus vai colocar os pingos nos is. A Bíblia diz que naquele dia Deus vai esquadrinhar os corações e as mentes.
e tudo será colocado para fora. E aquele que foi fustigado e não teve como desenvolver o seu ministério por causa de ciúmes, que inclusive faz com esses servos de Deus e essas servas de Deus, por tristeza de não poderem ser usados e estarem servindo apenas de enfeites de púlpito, esses irmãos, essas irmãs, eles até migram para outra igreja de tanta tristeza que desce em seu coração. É impossível tentar calar uma pessoa, né, que tem o dom da palavra, o dom da sabedoria e tem a missão de também ensinar a igreja. Então você que é dirigente da igreja, você precisa descobrir no meio daqueles que te ajudam quem realmente tem dons espirituais, para que você o permita que ele use esses dons para a honra e glória do nome daquele que vive e que reina para todo sempre. A missão desse não é fácil? Não, não é. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que tem o ministério então de ensinar, que haja dedicação, né? Eu não sei se eu posso me enquadrar nesse ministério de ensinar, apesar de eu gostar muito disso, é a coisa que eu mais gosto na igreja. Não é que eu não gosto, se me for colocado a oportunidade entre trazer uma mensagem, por exemplo, num domingo à noite, ou levar um ensino para a igreja, com certeza eu vou escolher aquele meditar mais contínuo. Então a minha pendência é para o ensino, é para se dedicar à leitura. Eu já estudei muito a Bíblia, ainda continuo estudando e a única certeza que eu sei é que eu não sei nada ainda. Precisa do Espírito Santo me ajudar nas horas que eu estou ensinando. Então, né, se você é dirigente de igreja, se você é pastor, se você é responsável por um povo, né, que você possa perceber no meio do povo de Deus quem é que pode te ajudar na obra. E não tenha medo não, se foi Deus que te colocou aí, ninguém irá tirar, tá certo? Vamos falar então agora de Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus, ele era o mestre ali da Galileia. Jesus, ele é o mestre por excelência. Tudo que temos, sabemos e somos, tudo por honra e graça da misericórdia de Jesus. Jesus, então, o que ele fazia? Ele percorria toda aquela região ali da Galileia, ensinando e pregando o evangelho do reino de Deus, né? No seu ministério terreno aqui, e em seus sermões, né, e ensinos, os discursos de Jesus, ele era inflamado por amor às pessoas. Olha, irmãos, é difícil, né, a gente muitas vezes falar num estudo como esse a respeito de coisas que eu acredito, tenho certeza que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. Uma característica de Jesus aqui, quando ele pregava aqueles sermões inflamados, Jesus não queria glória para si. Ele, através daquelas mensagens, ele queria que o povo glorificasse a Deus. Tanto que um dia chamaram ele de bom, ele falou assim, não, por que me chamais vós bom? Não existe um bom senão o Pai, se não é Deus. Jesus nunca quis atrair glória para ele. E hoje, talvez, muitas vezes a gente percebe, né, que muitos pregadores querem fama, querem atrair as pessoas para eles, a atenção para eles. Tanto que você percebe que a maioria das pregações de hoje são mensagens que afagam o ego dos crentes. São mensagens que de forma enganosa é direcionado para as pessoas. E são mensagens que nunca dizem para as pessoas enxergarem seus pecados, suas desobediências, mas afaga o ego. Deus vai te dar isso, Deus mandou te dizer, a tua luta vai acabar, e não sei o quê, e não sei o quê. Por quê? Porque quando uma pregação dessa termina, as pessoas vão chegar naquele que pregou e dizer assim, ó, Deus falou comigo nesta noite. Agora prega, deixa Deus te usar num ministério de dura repreensão, para ver se as pessoas vão chegar em você. Então muitos pregadores hoje deixam de ser usados pelo Espírito Santo e passam a ser usados pelo Espírito que eu não sei de quem, não quero ser ousado em dizer, e engana a igreja de Deus como um falso profeta nos dias de hoje. Assim não era Jesus. Jesus pregava porque ele queria ver aquelas almas no caminho. Jesus pregava
porque ele sabia quão grande era o amor que Deus, o Pai, tinha manifestado, né, permitindo com que ele viesse para pregar o evangelho do arrependimento. Como eu disse, Jesus nunca quis essa glória para si. Tem pregador que após ele sair de cima do púlpito, após uma mensagem, ele chega com o peito estufado e perguntando para um irmão ou outro o resultado da sua pregação, querendo saber se ele teve sucesso ou se ele não teve sucesso na sua pregação. Não é muito difícil descobrir se você alcança o objetivo ou se você não alcança o objetivo. Basta a reflexão daquelas palavras que saíram da sua boca no seio da igreja. Você, pregador, você não precisa perguntar para ninguém se a palavra acertou a pessoa A ou B dentro da igreja, porque a sua única intenção, como Jesus, ele é o mestre por excelência, a sua única intenção é pregar a palavra, doa quem doer, mas por amor às almas. Quando você prega a respeito do pecado, quando você prega e repreende a igreja, direcionado você pelo Espírito Santo, você está demonstrando amor para com aquelas almas e não ficar passando a mão na cabeça de uma geração de cristãos, talvez a maior de todos os tempos, que precisou mais de repreensão do que a geração de cristãos na qual eu e você estamos vivendo agora. Eu digo para você que não é tempo de ficar bajulando as ovelhas dentro da igreja. É hora de mostrar para elas o caminho e mostrar principalmente as pedras pelas quais elas vão ter que saltar, que passar para chegar do outro lado do rio da vida, para chegar na nova Jerusalém celestial. Amor aos crentes, amor às ovelhas, ainda que seja duro o sermão, ainda que seja dura a palavra. Eu me lembro que um dos homens, eu não vou me recordar agora qual é o nome dele, mas é um dos heróis da fé, eu não sei se foi Moody, John Wesley, eu não sei quem foi, mas enquanto ele pregava na igreja, né, o sermão dele foi tão contundente que as pessoas se agarravam, né, nos pilares da igreja com medo de caírem no inferno. E houve uma renovação muito grande, e houve um milagre muito grande de conversões. Por quê? Porque aquele homem, ele pregava de forma contundente, amando as pessoas assim como Jesus, para que aquelas pessoas não fossem para o inferno. Que aquelas pessoas sentiram temor. Agora, se essa geração de cristãos de hoje, ela prefere mais sabe aquele trocadilho, né? Mais vale uma triste verdade do que uma alegre mentira. Pois é, muitos pregadores estão pregando isso. Mais vale, né, uma alegre mentira do que uma triste verdade. E as pessoas estão preferindo ouvir uma alegre mentira do que uma triste verdade. Então, que haja nos pregadores, que haja nos ensinadores realmente um compromisso com a palavra de Deus. A verdadeira palavra, ela emanava de Jesus. E por isso, também daqueles que têm o dom do ensino, o dom da mensagem, essas palavras também têm que ser oriundas do coração do mestre que passa pela sua vida. Porque Jesus nos deu o exemplo. Então Jesus, ele era mestre ali na Galileia, né? Uma outra coisa aqui, né? Jesus, um mestre Deus, um mestre divino, subtópico de número 2. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu que Jesus era um personagem incomum do seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que Jesus, então, ele não podia fazer as coisas que ele fazia simplesmente com sabedoria humana. Ele quis dizer então que Jesus tinha algo a mais com ele. E tinha mesmo. Ele afirmava então que Jesus, ele era o Filho de Deus. Ainda uma outra qualidade desse mestre, né? Veja que em Jesus, primeira coisa, ele tinha grande amor quando espalhava os seus sermões ali pela região da Galileia, amor às almas. Depois, ele era um mestre divino e ele foi reconhecido que verdadeiramente ele era um Deus, ele era um homem-Deus aqui na terra. Foi reconhecido por Nicodemos. E por último aqui,
nós vemos a grande humildade nesse Jesus, o Filho de Deus. E uma humildade tremenda, viu, irmãos? Porque a gente vê que Jesus, se você voltar um pouquinho a mente na sua história, ele é Deus. Ele estava com o Senhor na eternidade, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Filho de Deus, ele se fez homem, habitou entre nós, viveu uma vida de pobreza e sofrimento. E ele, um Deus verdadeiro, nos deu um exemplo, como diz aí no subtópico de número 3, né, um mestre, conhecedor de toda a ciência do universo, inclusive da construção dele, porque a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava ativo na criação, por ele foi criado todas as coisas. Ele era mestre, detinha sabedoria, detinha humildade. E aí a gente vê então que, como diz o tópico de número 3, aí, o subtópico de número 3, ele lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos. Tanto que um discípulo, reconhecendo essa divindade em Jesus, de onde Jesus saíra, como ele chegou aqui, reconheciam que ele era um filho de Deus, eles não queriam que Jesus lavasse os seus pés. Pedro não queria que Jesus lavasse o seu pé. Então Jesus falou, olha, se eu não te lavar o pé, tu não tens parte comigo. Aqui o que Jesus demonstrou? Humildade, que é uma característica do mestre. Então, se você é um mestre na sua igreja, na igreja que você frequenta, se você tem oportunidade de ensinar na igreja, não cobre honra pelo dom maravilhoso do ensino que Deus te deu. Você sabe por quê? Porque tem um ditado que diz assim, que a humildade ela vai adiante da honra. Então, antes de você cobrar a sua honraria, você tem que deixar a sua humildade entrar primeiro. Porque quando a sua humildade entrar primeiro, e Deus está vendo todas essas coisas, porque a Bíblia diz que nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, inclusive do próprio Deus, você pode ter certeza que toda a presença de Deus na sua vida será reconhecida. E outra, você não tem que procurar reconhecimento dos homens, você tem que procurar o reconhecimento de Deus, porque assim o Senhor disse, ajuntai tesouros no céu. Que tesouro é esse? É fazer a obra de Deus com humildade, com mansidão e com força, e cumprindo sempre os mandamentos do Mestre. Jesus diz assim, olha, se eu, o Senhor, vos lavei os pés, vocês também devem lavar uns os dos outros. Quer dizer, você tem que ser tão humilde quanto aquele irmão que não tem sabedoria ou o dom da sabedoria na igreja que você frequenta. Com isso aqui, nós encerramos então o tópico de número 1 da nossa lição de hoje. O tópico de número 2, ele vem falar sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Vamos ler. Diz assim, uma ordem de Jesus. Então, antes de Jesus ascender aos céus, e de modo solene, ele determinou para os seus discípulos que eles fossem por todas as nações e que eles ensinassem todas as pessoas a guardar tudo aquilo que ele, Jesus, tinha passado para os seus discípulos. E eles fizeram isso. Após eles serem batizados com o Espírito Santo, a Bíblia registra ali em Atos dos Apóstolos que os primeiros discípulos, eles partiram para o mundo com determinação. Até Paulo, determinada vez, Paulo, vamos dizer assim, ele se irou no Espírito quando o povo judeu não queria aceitar os seus ensinos. Ele diz assim, então agora eis que vou para os gentios. Paulo foi um do que, sábio na palavra de Deus, como ele próprio fala, ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo era também um ensinador, um mestre no conhecimento bíblico por excelência. Mas o povo daquela época, o povo judeu, eles não aceitaram. Mas os discípulos foram e ensinaram a palavra de Deus. Mas como que esses homens e mulheres que têm o dom de ensinar, eles vão ensinar a palavra de Deus se eles não têm oportunidade, se não lhes é dado oportunidade
por causa de ciúme de alguns daqueles que têm o poder de realmente disciplinar a liturgia de um culto. Como na igreja tem diversos setores na igreja, nesses diversos setores, esses homens e mulheres, eles têm que serem permitidos a usar o conhecimento que Deus deu para ele. Por outro lado, uma coisa muito interessante também, que os ensinadores da palavra de Deus, eles devem ter em mente e ter no coração, que Jesus não disse dessa forma assim, olha, ide por todas as igrejas e pregai o meu evangelho. Muitas vezes também a gente combate, a gente, vamos assim dizer, se levanta muitas vezes contra o pastor da igreja, que não dá oportunidade, que sei lá, muitos obreiros, criticam que o pastor não deixa eu pregar, o pastor não deixa eu ensinar, e como se Jesus tivesse dito isso. Ide por todas as igrejas e pregai o meu evangelho. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Então, Jesus disse, o campo é o mundo. Então, você que tem o dom da palavra, você que tem o dom da sabedoria, ore que Jesus vai encaminhar você no lugar certo. Não é só no púlpito da igreja que você deve demonstrar o seu conhecimento, demonstrar o dom que Deus te deu. Vai lá no mundo, porque é lá no mundo que realmente precisa de pessoas que sejam letradas na palavra de Deus, espirituais, que tenham uma profunda e estreita relação com o Espírito Santo e conhecimento intelectual e bíblico para pregar ao mundo e fazê-los converter da sua ignorância. Então, esses discípulos, eles foram e anunciaram a palavra de Deus, prova disso que essa palavra chegou a mim e a você. A doutrina dos apóstolos, subtópico de número 2. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia o quê? Temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então, você sabe o que eu aprendo aqui nesse comentário aqui, do comentarista por excelência da revista? É que, meus irmãos, eram pregadas palavras verdadeiras para essas pessoas. A primeira mensagem de Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado os tempos do fim. Olha, nessa frase, Jesus já resumiu tudo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o tempo do fim. Jesus estava transmitindo uma palavra realmente dura, assustadora, mas seria mais assustador ainda essas pessoas serem surpreendidas na condenação do inferno. Então, por isso que Jesus traz um ensino tão enfático. Então, o que Jesus pregava? A verdadeira palavra de Deus. Ele era a palavra. Tanto que João capítulo 1 fala, e ele era o verbo, e o verbo o quê? Palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Então, a gente vê aqui que os apóstolos foram, nesse subtópico de número 2, pregaram a doutrina dos apóstolos, mas que eles receberam de Cristo, ou seja, pregaram a doutrina de Cristo, e aquelas pessoas que ouviam a palavra de Deus, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão. De forma que a igreja do Senhor crescia, porque não era pregada para eles uma palavra misturada, um evangelho misturado, um evangelho híbrido. Não era pregado para eles. Eram pregadas as verdadeiras palavras. E uma outra coisa aqui que eu chamo a atenção de você que me ouve, você que já é cristão, Às vezes a gente fica, e eu vou contar aqui uma coisa, até contundente. Se você estiver ouvindo a palavra de Deus, o que você tem que fazer quando você ouve a palavra de Deus? Você tem que viver a palavra que está sendo pregada ali. É impossível nós irmos num culto, ouvirmos um sermão, e nada daquele sermão
se encaixar na vida da gente, se encaixar numa possível correção. É impossível. E o que eu vejo muitas vezes hoje em dia? Que existem sermões maravilhosos, sermões que nos colocam de boca no pó, mas parece que não surte efeito. Um dia, eu preocupado com essa situação, durante a explanação de um pastor que estava pregando um dia na nossa igreja, eu peguei e orei em espírito, na hora enquanto o pastor estava pregando, uma palavra abençoada. Uma palavra que estava vindo do céu. E aí eu perguntei assim, meu Deus, por que a tua igreja, ela não se manifesta pelo menos com glórias e aleluias? Por que a tua igreja não sente o peso da palavra de Deus? Por que a tua igreja não se manifesta? Por que esses cristãos não estão vivendo? Parece que nada aqui interessa, porque não é colocado em prática. Os cristãos saem da igreja e quando no outro dia estão vivendo a mesma coisa, da mesma forma. Aquela palavra não fez diferença nenhuma. Por que será? E enquanto eu orava no Espírito, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me respondeu. Aquelas pessoas, não existe reação, porque a palavra, foi dessa forma que veio a palavra ao meu entendimento. Essas pessoas não estão tendo reação, porque a palavra de Deus está sendo pregada para mortos. Por isso que não existe mudança. Mortos espirituais, por isso que não existe mudança. Se você chegar no necrotério onde tem pessoas mortas ali, aguardando a autópsia, aguardando o reconhecimento de corpo, você pode chegar lá e pode falar o que você quiser. Pode ameaçá-las com a faca, com uma arma, com a bomba, sei lá, com o que você quiser. Aquelas pessoas, por mais que você grite, por mais que você fale, aquelas pessoas não ouvem, porque estão fisicamente mortas. Espiritualmente mortas é a mesma analogia, é a mesma comparação. Por que não existe mudança? Por mais mensagens que vêm na vida dos crentes hoje, é porque estão mortos espiritualmente falando. Mas você sabe o que me alegra? Que Lázaro fazia 4 dias que estava morto e Jesus ressuscitou ele. Então, se assim está a sua vida, Deus está falando através de muitos pastores, de muitas pregações, de muitas mensagens, e nada acontece na tua vida, você pode se considerar um morto espiritual, mas não se desespere. Se Lázaro, que estava morto fisicamente, foi ressuscitado, você também será renovado na presença de Deus, quando a Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, não apenas seja ouvinte, que nem diz Tiago, você tem que ser também praticante. Então, toda palavra que você pegar no culto e ver que ela se encaixa na tua vida, você coloca ela em prática imediatamente após você ouvir aquela palavra. O subtópico de número 3 diz assim, ensinamentos persistentes. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, ou seja, tiveram um mestre por excelência que era Jesus. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa linda que Paulo fazia. Então você, irmão, a gente vai nas igrejas, assim, algumas igrejas, a gente vê os púlpitos abarrotados, 20, 30, auxiliares dos pastores, presbíteros. Se você for esperar que o pastor te dê oportunidade nessa igreja que você está, para que Deus te use no ministério do ensino, no ministério da palavra de Deus, você que sente que tem esse chamado para ensinar a palavra de Deus, você vai ficar 2 anos lá esperando. Enquanto isso, almas estão descendo à sepultura pela ignorância espiritual que há em suas vidas. Então, Paulo, onde que Paulo ia? Nas casas, ponto de pregação, mas não, Muitos pregadores só querem pregar a palavra de Deus hoje em igrejas lotadas, de público, porque é claro, ele quer atrair honra para si. Já perdeu o galardão de Deus. Então, como disse Jesus, aprendamos a palavra de Deus, examinamos as escrituras sagradas
vamos nos tornar sábios na palavra de Deus e assim ensinar ao mundo a sua transgressão. Se um dia você tiver a oportunidade na igreja, você pode ter certeza que o dia que Deus quiser te usar na igreja, você vai ter oportunidade. Não vai ter ciúme que vai te impedir, nem que for para dar uma dor de barriga naquele que te persegue e fecha as portas na igreja na hora, da hora da mensagem. Deus vai te colocar lá. Não se preocupe. Agora, o ide por todo mundo e pregar o meu evangelho, você não precisa esperar a oportunidade. É só você sair pelas ruas com um pouco de folheto nas suas mãos que Deus vai preparar você exatamente para fazer essa obra e transmitir o conhecimento da palavra de Deus. Então, Paulo, um outro exemplo, ia nas casas e pregava o evangelho nos pontos de pregação. O tópico de número 3 fala assim, a importância do dom, né, ministerial de mestre. Então, é muito importante que na igreja do Senhor haja, né, mestres em ensinar a palavra de Deus. Né? Deixamos bem claro que esse mestre, né, é uma pessoa que recebe um dom sobrenatural de ser um ensinador na igreja do Senhor. Então isso é uma necessidade urgente nas igrejas de hoje, né? Porque, né, do jeito que estão pregando umas palavras, estão pregando umas mensagens, está difícil hoje. Antigamente eram diversos pastores, eu me lembro que na época da minha conversão, há quase 30 anos atrás, né? Na época da minha conversão, nossa, eram muitos pastores, você nem sabia qual ouvir. Agora está difícil, né? Está difícil, principalmente aqueles que gostam de uma palavra verdadeira e não de afago na alma, de afago espiritual, né? De massageamento de ego. Aquele homem, aquela irmã, aquele irmão que gosta verdadeiramente de uma palavra sensata, né? Essa pessoa realmente se deleita com mensagens graciosas da parte de Deus. Então é uma necessidade urgente que haja realmente pessoas compromissadas como Jesus em ensinar uma palavra de sabedoria, mas com o objetivo de tirar as pessoas que estão seguindo por um caminho equivocado. Então, Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido, né, pelas astúcias dos falsos mestres. Ou seja, todos os obreiros, eles têm que estar preparados na casa de Deus, na obra de Deus. Tem que conhecer a Bíblia, tem que fazerem cursos bíblicos, não ouvir pregações bíblicas. Eles têm que ter cursos bíblicos. Eu me recordo que em todas as igrejas, né, acredito, existem aquelas reuniões de obreiros, aonde esses obreiros deveriam passar por um curso intelectual de preparação para exercerem os ministérios. Mas aí você frequenta uma reunião dessa, vai lá alguém e prega alguma coisa. Não que a palavra de Deus não deva ser pregada, mas todos aqueles que têm o ministério de conduzir um rebanho, ele tem que ser sábio nas escrituras. Agora, não existe nem isso e nem esses obreiros têm tempo, como já foi falado na lição passada, né, de estudarem a Bíblia, porque precisam trabalhar para poder sustentar as famílias. As igrejas, as igrejas mães ou a igreja sede, teria que valorizar mais os seus obreiros, dando cursos bíblicos para esses irmãos, dando cursos teológicos para esses irmãos e principalmente permitindo que eles se dediquem mais tempo a cuidar das suas igrejas e a cuidar dos seus rebanhos. Se você não viu a lição passada, eu te aconselho a você, né, assistir a lição passada que está aqui no nosso canal, aqui no YouTube. A responsabilidade de um discípulo contínuo. Então estamos acostumados a pensar que o discipulado, né, ele termina quando o novo convertido, ele é batizado. Não, quando ele é batizado, até ele ser batizado, pelo menos até onde eu conheço, ele não sabe quase nada da fé. Por isso que ao longo da fé, muitos levam pancadas aí do mundo, né, e enfrentam as hostilidades de Satanás e que o tiram, né, do caminho do Senhor por falta de ensinamentos. Se você perguntar para muitos cristãos hoje, né,
por que ele entrega o dízimo? Ele vai falar assim, foi porque Jesus mandou. Jesus mandou? Mandou, mas não é bem assim. Outros vão falar porque o pastor falou que tem que dar, senão eu vou para o inferno. E aí, irmão, esse negócio aí gera até um risco muito grande para quem ensina dessa forma. Muitas pessoas pregam que se você não entregar, temos que entregar o dízimo. Sou a favor disso. Sou tremendamente a favor disso. Você tem que devolver o dízimo, porque na casa do Senhor tem que haver sustento. Com o que você vai pagar a luz? Com o que vai mandar arrumar os bancos? Trocar as luzes da igreja? Pagar energia? A limpeza, a manutenção, funcionários? Se o pastor da igreja realmente, ele não trabalha, o sustento da família do pastor, como é que vai ser feito isso? Então nós temos que realmente devolver o dízimo. Sou a favor disso, a igreja precisa desse socorro. E se somos abençoados, temos que abençoar a igreja do Senhor. Então, só que alguns, para colocar medo nos crentes, eles dizem assim, se você não entregar o dízimo, você não entrará no reino de Deus. Isso é mentira. Isso é uma tremenda mentira. Porque eles associam aquela passagem que está no livro do Senhor. Deixa eu procurar aqui. É um livro muito conhecido, o último livro da Bíblia, né? Malaquias 3, né? O último livro do Velho Testamento, não é o último livro da Bíblia, o último livro do Velho Testamento, que diz assim, né? Que em que me roubais? Me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí vão lá no Novo Testamento e fazem uma junção com aquele versículo assim, que não entrarão no reino dos céus os roubadores. Então eles fazem uma junção com esse versículo para colocar medo nos crentes, para que eles não deixem de dar o dízimo na igreja. Você que é ensinador da palavra de Deus, você não deve ensinar dessa forma. Sabe por quê? Porque senão você está atrelando a salvação das almas a entregar os dízimos na igreja. Como se eles pudessem salvar, ignorando o sangue de Jesus, que é a única coisa que pode nos livrar dos nossos pecados. Aquele que realmente nos livra, iremos realmente para a condenação se não aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e o sangue dele não estiver derramado sobre a nossa vida. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou pregando contra o dízimo. Tanto que no começo eu falei que eu sou tremendamente a favor e que a igreja precisa. O que eu estou dizendo é que você é ensinador da palavra de Deus. Você não deve atrelar a entrega do dízimo na igreja para justificar a salvação. Porque Jesus, o sangue dele é a nossa justificação. E não o entregar, e não dízimo. Senão nós estaríamos, de certa forma, de forma indireta, comprando a nossa salvação quando entregaríamos o dízimo na igreja. Então não confunda uma coisa com a outra. E pare de pregar. Se você prega isso, pare de pregar. Porque muitas pessoas têm medo, só entregam o dízimo na igreja por medo de irem para o inferno. Sendo que quem nos livra realmente do inferno e da condenação é o sangue de Jesus, e não o entregar o dízimo na igreja. Tá certo? Então, o discipulado contínuo, ele deve continuamente ser pregado na igreja. A palavra de Deus, continuamente, ela deve ser pregada. Então, esse discipulado nunca pode terminar quando um crente é batizado no Espírito Santo. Só que eu também vou dizer para você que é batizado com o Espírito Santo, eu sei que na sua igreja tem cultos de ensino, o que eu quero que você vá fazer? Que você vá também ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos a notícia de que os cultos de ensino ou os cultos de doutrina são os cultos menos frequentados da igreja e os que deveriam ser mais frequentados, inclusive a escola dominical. Tá certo? Então, aqui a gente vê quais são os requisitos necessários para que uma pessoa possa ser observada e empregada no ministério de mestre na igreja. Então, algumas características ele precisa ter. Uma delas, ser uma pessoa salva, né? Ser uma pessoa salva em Cristo. Como é que você vai saber se ele é salvo ou se ele não é salvo? Se ele é um salvo, ele foi enxertado, né, na oliveira. E se ele foi enxertado, ele tem que dar o fruto. Então, essa pessoa que muitas vezes tem conhecimento da palavra de Deus,
profundo conhecimento muitas vezes, mas ele não dá fruto, não coloque ele nesse ministério. Porque a única coisa que ele vai correr atrás é de glória pessoal. Bem diferente daquele comecinho que nós falamos lá, que Jesus, quando ele pregava, ele não queria glória para si, mas ele queria glória para Deus. Tá certo? Então essa seria uma característica daqueles que realmente podem ser usados como mestre na igreja. Uma outra característica, que é um mal cultural do nosso Brasil, é que esse ministro, que esse mestre, que ele tenha um desejo profundo de ler a Bíblia Sagrada. Então, se você quer ser sábio na Bíblia, tanto que o Senhor disse para Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Então, mas só que no Brasil nós temos esse problema e realmente é cultural. As pessoas não gostam de ler. Eu gosto de ler? Digo para você e assumo que eu não gosto de ler. Mas qual que é a contrapartida disso? Eu sei que eu preciso ler. Existem 3 tipos de pessoas, inclusive você que é ensinador na igreja, você que é pastor, você que é professor de escola bíblica, você tem que saber alguma coisa. Uma coisa importante, Existem 3 tipos de pessoas, A pessoa sinestésica, existe a pessoa auditiva e existe a pessoa visual, Eu não sei qual pessoa que você é. A minha característica, eu sou uma pessoa auditiva, então por isso que eu tenho muita dificuldade em ler. Mas eu leio porque eu preciso ler, eu tenho que ler. Mas se eu pudesse, tanto que às vezes eu uso aí, a tecnologia, eu coloco o texto lá e o computador lê para mim. Por quê? Porque eu aprendo mais ouvindo do que lendo. E tem pessoas que aprendem mais lendo do que ouvindo. E já tem pessoas que para ela entender a mensagem, você precisa mostrar papel, você precisa escrever, você precisa tocar nela. Essa é a sinestésica. Então, existe esse desafio para quem ensina na igreja. Então, essa pessoa tem que ter o hábito de ler. É uma das características. Então, se um dia você perceber uma pessoa que tem o dom da palavra na sua igreja, você como líder, você deve ver se realmente ele é um salvo e um segundo quesito, se ele realmente tem o desejo de ler. Uma outra coisa, preparo intelectual. O preparo intelectual, ele tem que ler, ele tem que conhecer, ele tem que saber o mundo, ele tem que saber do conhecimento do mundo, porque isso vai ser útil na hora que ele estiver ensinando. O preparo intelectual, ele tem que saber as técnicas de hermenêutica, de exegética, ele tem que saber, para que ele possa conduzir bem um ensino, uma ministração da palavra de Deus. E pensando nisso, eu tenho um curso básico de teologia, mas agora, para a honra e glória do Senhor, eu comecei uma faculdade de teologia. E eu estou vendo quanto conteúdo tem, sem que antes nós ainda não adentremos a Bíblia. Conhecemos as culturas dos povos, como os povos pensam, de que maneiras que eles agem. Por isso, muitas vezes, nós não aceitamos, por exemplo, que, claro, não são todos, mas os escoceses, nas suas roupas culturais, os homens usam saia. E nós não aceitamos isso. Principalmente os cristãos do Brasil não aceitam, por exemplo, que um homem use saia. Eu sei, a nossa roupa é calça, o homem é calça. Mas lá eles usam saia, e muitas vezes a gente tem esse tabu, mas é a cultura deles. Então, o conhecimento intelectual vem fazer com que nós aprendamos que são outros povos, com outros costumes, com outras culturas, e é por isso que é necessário, então, o aumento do conhecimento intelectual a respeito de tudo, para que nós possamos realmente ter uma gama de informação, aquém da Bíblia, não vou falar além da Bíblia, aquém da Bíblia, que é a principal, para podermos realmente exercermos o ministério do ensino eficaz dentro da igreja e fora da igreja. Uma outra característica que um mestre na igreja tem que ter é um coração em chamas, desejoso. Eu digo para você que a chama, ela nasceu com Jesus lá do céu e veio, e ele incendiou muitas pessoas. Porque o fogo realmente, um coração em chamas, você acha que tem alguma coisa que impede o fogo? Só a água que cai do céu, Essa impede o fogo.
Mas enquanto o fogo está queimando e a água física ela não desce, não tem nada que segura ele. Nada. Então, um coração em chamas é uma outra característica que alguém que tem desejo de ensinar não por vanglória, por orgulho pessoal, para mostrar o seu conhecimento, ele tem que ter um coração em chamas. Chamas para quê? Primeiro, para honrar aquele que chamou ele para esse ministério, ou seja, o próprio Cristo. E em segundo lugar, amor pelas almas. Então é preciso, desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se for assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos. É mentira. Porque quando você estuda a palavra de Deus com profundidade, você não é levado por qualquer vento de doutrina que se aproxima de você. Você conhece, você debate, você questiona e você não aceita as falsas heresias e as falsas profetadas, que nesses últimos tempos estão sendo derramadas nos púlpitos das nossas igrejas. Jamais que você estudar a palavra de Deus, você vai esfriar na fé, pelo contrário, você vai ter cada dia mais a certeza que você deve realmente buscar a palavra de Deus, buscar o conhecimento, tanto que a própria Bíblia nos fala, para encerrar, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, meus amados irmãos, nós encerramos a lição de número 10 hoje, e que o Espírito Santo possa continuar falando em seu coração, porque eu acredito que até aqui o Espírito Santo me usou para falar com você e também comigo. Deus que abençoe você. Eu peço a você que, se você gostou, dê um joinha aí para mim, me ajude com o meu canal. No YouTube tem esse negócio. Quanto mais joinha aí você dá, mais o YouTube vai transmitir isso para outras pessoas. Seja um missionário por excelência, me ajude nesse ministério. Se inscreva, compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais, para que esse canal possa crescer cada dia mais para a honra e glória do nome daquele que vive para todo sempre. Amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor.